Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus tem uma conversão muito bonita, né? Jesus só falou, passou onde ele estava trabalhando, disse, segue-me, ele deixou tudo e foi embora. Não precisou falar muito, não. Né? Às vezes precisamos falar muito. 12:37, ele diz assim, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, nós temos que tomar cuidado sempre com as nossas palavras. Por exemplo, em relação aos nossos familiares, né? As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes colegas, as nossas palavras não podem ser palavras de destruição. Nós temos que aprender a sempre falar palavras que edificam. Efésios 4:29 é um versículo conhecido nosso. E 4:29 diz assim, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição. Diz, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça os que a ouvem. Aí ele vai falar assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual está selado para o dia da redenção. Porque você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, foi separada, né, em estudo humano. Mas aqui é uma carta que Paulo está escrevendo. E no 30 ele diz, toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Porque num momento assim de ira, momento de chateação, você acaba falando algo que machuca, né? Machuca bastante. De vez em quando o pessoal coloca na internet alguns videozinhos que são até importantes, são até válidos. Claro que a internet tem coisa boa e tem coisa ruim. Que a pessoa diz que o cidadão falou uma coisa no tribunal, ele foi levar ao tribunal por uma palavra que ele ofendeu, né? Ele difamou uma pessoa, ele caluniou, atribuiu a uma pessoa um fato errado, um fato criminoso, e ele foi levado ao tribunal. E o juiz deu uma sentença para ele. O juiz disse, você vai pegar agora 2 folhas, vai escrever o que você quiser você escreve. E você vai, entenda bem, picar bem picadinho mesmo, e depois você vai andando pelo meio da rua e vai jogando. Vai jogando. E quando você chegar no final, entenda bem, você vai voltar. E você vai catar todos eles. E você vai formar novamente aquela folha. E ele não conseguiu fazer isso. O vento levou, entrou no bueiro, entrou daquilo. E ele disse, palavras são assim, entenda bem, que depois não vão voltar. Você não vai conseguir, entenda bem, retirar. Então, nós temos que tomar cuidado com as palavras. Quer ver, num momento de chateação, de ira, nós falamos mal que vai marcar, vai denegrir a nossa fé, vai mexer com a nossa fé, e pensar, o crente tem que ver o que ele falou para mim, não é verdade? O meu pai é da igreja, mas quando não, vai ser, o pai estava com capeta no corpo hoje, né? Mas o pai é pastor, é obreiro, é membro da igreja, mas estava no momento de ira. Está no momento de cólera, entenda bem, ele falou o que não deveria de falar. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. O Davi entendeu tanto isso, que ele falou no Salmo 141, versículo 3. Vamos ver isso aqui? Salmo 141, versículo 3. Vai ter matéria boa, nova para nós. 141 é o capítulo, 3º versículo. Diz, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não incline meu coração para o mal. Para quê? Para a ira, para a cólera, para, entenda bem, gritaria, nervosismo, descontrole emocional, que falamos. Então a boca fala do que o coração está cheio, você deixa entrar essas coisas no seu coração, a mágoa, entenda a chateação, uma hora você vai falar. Não, mantenha o seu coração limpo. É muito importante você estar sempre com o coração limpo. Aí nós vamos ver um pouco mais diante do inimigo, irmão. Olha o que Davi falou no Salmo 39. No Salmo de número 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Você está numa luta, numa batalha, então segura as suas palavras. Você tem que tomar cuidado, porque o diabo quer pegar uma palavra sua. Ele quer simplesmente que você não receba a benção.
E se tem alguém que conhece a Bíblia, é o diabo. Ele sabe que o que você ligar na terra está, mas o que você desligar, como é que você diz? Com palavras, você acaba desligando. Quando você diz, não tem mais jeito, né? Esse homem é muito difícil, essa mulher é muito difícil, você está numa luta pela salvação do seu marido, ou da sua esposa, do seu filho, ou filha, genro, nora, quem for a pessoa da família. Então o diabo cria uma pressão para você falar que não tem jeito, que está difícil demais, mas você orou, na igreja você estava empolgado, você estava inspirado, e você disse, diabo, tira a mão do fulano, ele é de Jesus pela minha fé, mas depois você desligou, você não guardou as suas palavras, e você falou exatamente o que não deveria de falar, e você fala. Não, meu irmãozinho, você não pode de maneira alguma fazer isso. Você não nem pensar, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Então nós vimos aqui diante dos homens, diante do inimigo, agora nós vamos ver muito mais diante de Deus, como é que temos que nos portar com as palavras. Eclesiastes capítulo 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com o quê? Com a tua boca. Nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. O que é isso? Então não, você vai louvar a Deus, pode adorar com muitas palavras, mas quando você vai falar algo, um pedido, você está sabendo o que está pedindo, ou uma determinação, que você vai usar o poder de Deus. Você vai usar, a Bíblia diz que quem desde pequeno, mesmo quem nunca veio, nunca tinha entrado numa igreja, já tinha ouvido falar que não tomar o santo nome do Senhor em vão, né? E nós tomamos constantemente. Oramos em nome de Jesus, falamos, mas não seguramos as nossas palavras. Não. Então você tem que, quando diante de Deus, Deus me dê as palavras. Deus, eu preciso da tua palavra comigo. Veremos isso mais na frente um pouquinho. Então, cuidado com as suas palavras quando você está diante de Deus, porque o que você fala ali, você não pode retroceder. Você não pode, você tem que segurar aquela palavra. Aí ele vai falar algo para nós no versículo 6, que é para os anjos. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se daria a Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Para quem está começando, esse versículo é muito citado em nossos estudos. É o Salmo 103, versículo 20. Ele diz: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Os anjos de Deus ouvem a voz da palavra de Deus. Então, quando eu falo, eu tenho que falar de acordo com a palavra. Aí eles ouvem. Mas eu não posso depois dizer que foi anjo. Eu não tô... Lembra que a palavra de Deus, o nome de Jesus é a palavra de Deus. Lembra do Apocalipse? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama palavra de Deus. Então, o nome do Senhor é a palavra de Deus. Não tome a palavra de Deus em vão. Você citou a palavra, citou uma promessa a Deus, o meu filho é herança do Senhor, não volte atrás, seja valente. O diabo está mostrando ele no álcool, nas drogas, você está vendo, mas você não anda por vista, você anda por fé. Você vê ele na bebida, você vê ele nas drogas, na prostituição, mas você declara, ele é herança do Senhor. Você fala de acordo com a palavra. Então você sustenta. O diabo vai falar de tudo para você dizer que foi erro. Ah, não tem jeito não, Eclesiastes 5:6. Ah, eu oro, mas esse menino não tem jeito, esse rapaz... Não. Segure e seja valente, mais valente que o valente, que você vai vencer. Você vence dessa maneira. É dessa maneira que você vai obter o sucesso. No Apocalipse, isso eu citei semana passada, 12:11. Apocalipse 12:11. Ele diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Para nós é esse núcleo aqui, a palavra do seu testemunho. A palavra de Deus é o nosso testemunho. Lembrando sempre, quando Jesus foi tentado no deserto, ele não usou nada, ele só dizia: Satanás,
está escrito. Então nós precisamos, entenda, de nos envolver mais com a palavra de Deus. Nós precisamos de nos envolver a nossa família com a palavra de Deus. Quando Moisés foi chamado por Deus para fazer, ele ensinou o povo de Israel, mas isso não vale só para o povo de Israel, para o Brasil, para qualquer pessoa. É Deuteronômio capítulo 6. Vamos ver isso aqui, que é muito importante, a gente vai começar a esquentar agora a matéria nova para nós. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 também, versículos 6 e 7. No 6 diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha o que ele está dizendo para nós, hein? E isso é muito importante. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira diante dos teus olhos. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar sempre diante dos nossos olhos, ela está sempre, mas nós temos que falar isso para os filhos. Todos nós aqui conhecemos historinhas de quando éramos crianças. Quem não conheceu os 3 porquinhos? Não é verdade? Quem não lembra da história dos 3 porquinhos? Um construiu a casa, tem quem lembra? Vamos lá? A casa de palha primeiro, depois foi madeira, né? Depois foi tijolo, né? Aí você sabe que veio o lobo mau e todo mundo sabe. Quem não conhece a história da Branca de Neve e os 7 anões, não é verdade? E mais coisa, hoje tem a modernidade, hoje tem Megatron. O garoto, o menino fala assim, Megatron, né? O garoto vai lá e vai. Então eles começam, né? A menina está lá, as meninas vão, agora tem Frozen, tem não sei mais o que, tem uma porção de coisa que vão ensinando. Vai escutando. Claro, todas as comissões dele, nem todas me convêm. Tem coisa que... O grande problema é que o mundo jaz no maligno. Daqui a pouco, aquela boneca tem uma amiguinha. Deu para entender, né? Daqui a pouco, aquele super-herói que fala assim, eu sou o Megadon, daqui a pouco ele tem um amiguinho também, né? Esse que é o perigo todo. A palavra de Deus nunca vai ensinar coisa errada para você, mas nós não ensinamos. Nós não paramos para ensinar como deveríamos. Provérbios 22, 6, o Senhor Deus fala isso aqui de novo, através de Salomão. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviar dele. Falei que nós lembramos das histórias, né, dos 3 porquinhos. Lembramos, entenda bem, de mais outra história, João e Maria, essas coisas que escutávamos. E agora tem as modernas, que ainda não é da minha época, eu estou com 63 anos, mas tem neto, você acaba, né, vendo algumas coisas. Amigo, é coisa séria, nós temos que ensinar. Mas não é só o menino pequeno, não. As pessoas estão chegando na igreja. Nós temos a palavra para você. Você tem que aprender a ter cuidado de ler a Bíblia Sagrada. Acabamos de falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos. Paulo falou isso aos Romanos, capítulo 10. Olha o que ele fala para nós. Capítulo 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Nós temos que pregar a palavra. Eu não posso chegar aqui e contar histórias para você. Posso ser aqui, sempre tenho dito, por favor, não é desmerecendo o coach. Não, tudo bem. Mas não é aqui é pregador, irmão. Aqui eu não tenho que dar para você palavra disso, palavra daquilo, não. Eu tenho que dar a palavra de Deus para você. Eu não posso fazer fogo estranho, eu tenho que pregar o evangelho, eu não posso pregar outra coisa, eu posso ser até uma pessoa carismática, uma pessoa que você vai se agradar, assim, aquele homem tem uma eloquência, aquele homem tem uma erudição tremenda, mas eu não dei a palavra de Deus para você, eu fiz um mal. Isso aí é outro lugar, aqui é a palavra de Deus, eu tenho que dar, mas nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia, de ter a cultura de ler a Bíblia, de ter a cultura de passar a Bíblia para os nossos filhos, entenda bem, se nós paramos para contar a história de João e Maria, vamos contar a história de Davi e Golias.
mostrando que ele venceu aquele gigante, porque ele confiou no Senhor, que ele confiou no Senhor, mas não é só, repito, não é só o pequenino no tamanho da idade, não. As pessoas estão chegando na igreja, porque você vai se deparar também com a adversidade, você vai se deparar com gigantes, e você vai enfrentar como? Em nome do Senhor. Você vai lembrar de Davi. Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí você enfrenta um câncer na família. Quantas vezes a família é assolada com uma má notícia? De repente alguém da família teve um infarto, teve outro infarto, teve 3, 4, e se descobriu que tem que se fazer uma cirurgia daquela traumática, uma ponte safena, tem que abrir tudo da pessoa. Mas aí você vai lembrar do nome de Jesus, da palavra de Deus. Esse é um gigante, vamos. Mas às vezes é outro, você descobre algo do seu filho que você nunca queria. Não tem esse negócio que a pessoa quer, não quer, irmão, não quer. Esse pessoal, às vezes, aí fora, que mostra, compreendeu? Para eles é tudo moderno. Mas quando é para eles mesmo, quer dizer, para os outros é modernidade. Para eles, o menino é azul, a menina é rosa. Mas para os outros, eles querem que faça diferente. Entende? E não quer. Mas todo mundo que tem um filho sonha em ter uma nora e ter netos. Eu estou enganado? Quem tem uma filha quer ter genro, quer ter netos também. Mas você descobriu algo. O que você vai fazer? Vai jogar fora? Não, continua. Não tem ex-filho, é seu filho. Você vai entrar em oração e vai determinar, diabo está quebrado do teu poder, sou fulano, ele é de Jesus pela minha fé. E pode ser a dependência aqui, ele descobriu que ele usa drogas. Descobriu, entenda bem, que ele está no crime. E às vezes, não é pessoa que está com um revólver na cintura, não. Às vezes é pessoa, entenda bem, que tem lá título e tudo, mas que está em coisa errada. E que a qualquer hora, como já ouviu alguém dizer, que a casa vai cair, não é verdade? E vai ser preso. Então tem que entrar em oração. Tem que fazer isso. Mas como é que vamos fazer? Com a palavra de Deus estando no nosso coração. Agora, vamos dar a palavra. Como Moisés falou, o povo de Israel, fale a palavra para os seus filhos, andando, dormindo, sempre, à noite, de dia, vai falando a palavra de Deus. Vai. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não passa. Mateus 24, 35. Isso aqui você conhece também bastante. Você, antes de ler, você vai lembrar rápido. 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías, capítulo 51, versículo 6. Olha que bonito. (51, 6). Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de debaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para quê? Para ser a palavra de Deus, irmão. Ela é a salvação. E a minha justiça não será quebrantada. E mais ainda, no capítulo 40 de Isaías, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então nós temos que conviver com a palavra, porque é ela que vai. Não tem esse negócio que a palavra tem que se adequar, por exemplo. Você ouve o irmão falar isso? Não, ele está equivocado. A palavra não tem que se adequar ao século XXI. Não, o século XXI tem que se adequar, porque tudo vai passando aí fora. A moda vai passando, a moda passa. Eu já usei calça aqui, ó, aqui em cima. E aqui embaixo ela era assim, ó, né? Eu tenho 63 anos. O meu cabelo é engraçado. Quando ele cresce muito, ele não cai na testa, não, ele sobe, não sei porquê. Né? Então eu usei já garfo, sabe? Eu usei garfo de cortina assim. Já tive cabelo desse jeito assim, na minha mocidade. Quando eu aprendi uma coisa, que quando o cabelo você vai ficando com mais idade, o cabelo não vai ficando liso, não vai ficando fino, né? Vai ficando mais fino. Aí parece que está lisinho, né? Olha assim, parece que está lisinho. Mas deixa ele crescer mais. Desde crescer que ele vai começar a fazer assim, ó, sabe o que é isso aqui? Ele vai começar a fazer isso aqui, então não dá para crescer muito, porque minha mãe, entenda bem, a família dela é toda, tanto que eu tenho nacionalidade portuguesa, eu tenho dupla, sou brasileiro, mas tenho nacionalidade portuguesa pela minha mãe, pelo meu avô. Entenda, da parte a mãe dela era inglesa, o avô português.
né? Mas da parte do meu pai, a parte do pai dele era espanhol, mas da minha avó, índia, né? Índia, então o cabelo mais grosso, né? Vó Maria era aquela que mascava fumo, lembra do fumo? Ela mascava fumo e ficava assim depois. Morreu com 67 anos, e olha que os irmãos dela foram, tio Joaquim, irmão dela, foi com 98. A família dela foi tudo com 90 e tal, mas ela fumava muito mesmo, ela foi mais cedo, né? É a mãe do meu pai. Mas por que eu estou falando isso? Meu irmãozinho, agora nós vamos ficar com essa palavra. A palavra de Deus, entenda bem, ela permanece para sempre. Vamos ensinar, vamos falar, vamos viver a palavra de Deus, vamos andar na palavra de Deus, vamos ter comunhão com ela, vamos crescer com ela, que com ela nós então as modas vão passando, o cabelo fica assim, daqui a pouco fica daquele jeito, daqui a pouco se usa, o blazer é com 2 botões, daqui a pouco é com 3 novamente, daqui a pouco volta jaquetão, não é verdade? A gravata é fininha, por exemplo, eu lembro quando eu casei, por exemplo, a minha gravata foi de crochê. Sabia disso? Você já usou uma gravata de crochê, Bela? Já usou? Então você está velhinho, não, hein? Não tentaram voltar um tempo atrás. Ganhou de um antigo, né? Então, mas antes, nós brincávamos com obreiros, quando nós começamos, né? A gente falava assim, gravata T.L. Osborne, porque era aquela gravata desse tamanho, cara. Língua de boi, já viu? É assim, ela vem assim, mas aqui embaixo ela fica desse tamanho. É T.L. Osborne, porque o T.L. Osborne tem uma gravata também. O T.L. Osborne, se tivesse vivo, eu estava com 100 anos. 100 anos, em 99, estava ali com 98 anos, porque quando ele esteve aqui, estava com 75, lembra? Até, pode ser que eu não vou me perder, não. Ele deu um testemunho muito bonito. 75 anos ele foi aprender francês. E um amigo disse, amigo, ótimo, você tá com 75, vai aprender francês? E disse, rapaz, se eu ganhar uma alma por causa do meu francês, já valeu todo o esforço que eu tive. Não é verdade? Quer dizer, eu vou me esforçar para aprender aquele idioma. E foi um grande exemplo a nós. Então, voltando, amigo, é aí que você vence. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? Mateus, capítulo 12, versículo 37. Não estou esquecendo não, que eu tenho cola aqui, ó. Aqui eu tenho cola, os bolsos, né? Não é pecado ter cola aqui, não. Não pode ter em outro lugar. Eu lembro muito tempo da sala de aula, um professor, e não era coisa de criança, não, hein? De adultos. Não tem um quadro de aviso, realmente toda sala tem um quadro de aviso, não tem? Não tem quadro de aviso? Há um professor, ele era até um desembargador, um juiz, né? E ele estava assim, ele deu a prova para todo mundo, virou as costas e ficou lá no quadro de aviso. Só olhando assim. E o pessoal olhava assim um por outro, um passava isso, passava aquilo. Daqui a pouco ele virou, foi lá, assim, me deu sua prova. O que, professor? Você não vê que ali tem um reflexo? Eu estou olhando vocês todos. Imagine Deus, pessoal. Você não vê muito mais, e vê até a intenção do coração. Então, pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Olha, o 34 diz, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que eu não entendi? Por que está falando raça de víbora? Porque se você não trouxer a palavra de Deus, é um mal para você. Não coloquei no esboço, mas me lembrei de Jeroboão. Você lembra de Jeroboão? No capítulo 12, versículo 14, de 2 Crônicas. Veja o que ele fez, qual foi a maldade dele. Olha o que diz. 2 Crônicas 12, 14. Será que o papai saiu de lá? Foi arrebatado. Voltou. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Olha o que ele está dizendo para nós aqui, 34. Raça, como podeis vós dizer, sendo maus? Quando é que eu sou mau? Quando eu não preparo o meu coração. Quando eu não busco a palavra de Deus para mim e para a minha família. Entenda? Para os meus amigos, meu relacionamento com o próximo. Então eu tenho que buscar, eu tenho que conviver com a palavra. E com a palavra eu venço. Lembra? Eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Você vence, você se mantém naquela palavra e você não desiste, porque a palavra que saiu da boca de Deus não voltará para ele vazia. Essa é a mensagem de hoje.